A Vida é uma Corrida está no ar. Apresentação: Alexandre Rampinelli, Emílio Santana. chacoalhando o esqueleto. E vem cá ficar comigo. Aí. Eu olhei pra ela olhou pra mim, ofereci a ela um pedaço de pudim. E aí? Acertou a música, quero saber a banda. Vem cá ficar comigo. Inimigos do Rei. Ele tá arrebentando hoje. Inimigos do Rei, anos 80, daquela safra rock nacional bacana. Boa. Linguagem de revistinha de quadrinho, assim como a Blitz, né? Conta uma história com muito elemento visual. Isso que eu ia falar, imaginativo. Você consegue imaginar o cenário que o cara tá. Sim. E humor, né, cara? Humor irreverente, Sim. Falando de tudo sem dar muita pinta. Até porque tinha censura, né, cara? Ainda tinha, né? Tudo quanto é tipo de veneno você acha bom. Tem coisa que nunca muda, né? Sim. Tudo quanto é tipo de veneno você acha. Vem cá ficar comigo, né? Vem cá ficar. Olha lá. Vem cá. Pois é. Chegaram as épocas de chuva e temperatura fresca. Agora é a hora de quem reclamou do calor não perder treino. Isso. Assim, por capricho moral, né, cara? Não pode, né? Não, eu não vou porque tá muito quente. Eu não vou 11 horas da manhã porque o sol tá rachando. Agora tá fresco, tá, nossa, uma ventania fresquinha. Hoje tinha um menino passando na calçada, indo pegar a bicicleta do menino. Eu estou sendo congelado, vou virar um picolé. Falando. Gente, 25 graus, brincadeira. Eu acho que é o que deve estar agora, né? Deve ser por aí, cara. 25, 26. 24 graus 24 agora. graus em Vila Velha? Vila Velha, 16 km por hora, o sudoeste. Frio tenebroso, né? Nossa Senhora. 24 graus em Vila Velha? Vai levar, deve ter pinguins ali fora. É a época que eu tô gostando mais. Eu já falei que eu nunca tive problema com calor. Mas quanto mais eu fico no frio, mais eu gosto. Legal. Eu gosto também. Eu gosto. Qual o nosso prato principal hoje? Hoje nós estamos, assim, muito contentes com a participação do ouvinte, sim, Cláudio Lima, que mandou uma sugestão de pauta e a gente vai desenvolver aqui. Ele pediu técnicas de subida, como melhorar a técnica de subida, melhorar a descida na corrida. Aliás, recebemos de Portugal sugestões, do Cláudio, e estamos desenvolvendo. Estamos relacionando bem com a Irlanda, Polônia, Holanda e Canadá. Exatamente. Daqui a pouco o pessoal rompe a barreira da linguagem e começa a mandar e-mail pra gente também. Tem um pessoal que manda por WhatsApp. Já temos alguns episódios que foram fruto de interação. Isso. Gostaríamos que continuasse assim. E não dá para passar o WhatsApp para todo mundo, que haja todo mundo, né? É verdade. Então use o e-mail, a vida EH. Mas quando o Alexandre, porventura, sair desse emprego que ele está hoje, não estou agorando não. Não? Ok. Mas aí a gente vai abrir uma linha que a gente vai usar a especialização dele em atender o WhatsApp em prol do nosso podcast. Isso é verdade. Não é? Muito. Então, hoje é pai bola, aspecto técnico, vai ter muita novidade, né? Como melhorar sua capacidade de correr na subida, como melhorar sua capacidade de correr na descida. O Alexandre Rampinelli, como está correndo há pouco tempo, vai poder dar já uma visão de... Fala para mim, pro cara que está meio começando a correr. Quando bate subida e descida. Você quer dar sensação? Eu quero que você crie um pano de fundo. Então vamos lá, peraí. Só complementando. Vai ser um episódio que a gente vai usar episódios anteriores para complementar. Por exemplo, a respiração. Que a gente falou de episódios anteriores. Mas criando o cenário. Você está correndo
Já tem alguns minutos, aquecido, devidamente aquecido, e vem uma subida pela frente. Pensa no terreno, vamos pensar em rua, tá? Não vamos pensar em trilha, em rua, ou asfaltado, enfim. E você precisa superar aquilo ali. Uma subida de, sei lá. Qual a sensação? Conta pra mim a sensação. Qual é o primeiro impacto quando começa a subidinha? O primeiro impacto você ainda está no plano. O seu impacto quando começa a subir. Como que teu corpo, tua percepção reage? Cara, primeira coisa ali, sua perna dá uma reclamada e sua respiração ela dá uma mudada. Sua sensação de esforço ali, ela muda. É a primeira coisa. Depois você tem que achar um ritmo para você ficar, de certa forma, confortável para subir aquilo ali e entender que você tem que chegar lá em cima. Então, você não pode forçar muito nem pouco, né? Você tem que dosar aquilo ali para subir bem. Bom, e te agrada a sensação de correr na subida ou correr na descida? Vou te dizer que os poucos momentos que eu tive na descida foi mais difícil do que na subida. Eu não acreditava, não sabia disso, assim, não tinha. Sim. Mas eu te falo que a descida para mim tem sido mais desafiadora do que a subida. É? Em qual sentido, assim? Qual a dificuldade que a descida te impõe? Cara, o domínio do que está acontecendo, porque acontece tudo muito mais rápido do que na subida, e você precisa estar muito mais atento para não torcer um pé, não machucar um joelho ali, e não cair. Isso? Quando você está correndo, pensa em torcer o pé, machucar o joelho? Não, cara, mas você tem que ter cuidado. Você precisa terminar de descer. Se você cair, você desce mais rápido, ok, mas... Mas você precisa tomar cuidado, então você precisa calcular onde é que você vai botar o pé para você dar o outro passo e por aí vai. Muito bom, muito bom. Então vamos só com conceitos novos. Eu acabei de receber um livro que chama O Treinamento do Atleta Uphill. Legal. Muito bom. Vamos começar a quebrar os paradigmas então. Vou abrir a caixa preta. Tá certo? Ok. Posso não concordar, apesar da minha insignificância? Sempre que você achar que você pode entrar numa discussão comigo, você... Não. Atire a primeira pedra. Ok, eu vou poder então não concordar. Ok. Então vamos lá, pessoal. Nesse episódio eu não falei ainda, mas o café. O café do Terra Fé. Do Terra Fé. Isso. Olha, quebrando a banca, vou falar o que ninguém te falou nunca sobre subida. Primeira coisa para melhorar a capacidade de correr subindo é você ter autonomia de corrida. Autonomia no plano, você está falando? Autonomia de corrida no plano. De qualquer lugar. Isso. Ou só no plano? Não, autonomia de corrida normal. Tá. Então você precisa correr sem parar. Ok? Eu não preciso? Precisa. Preciso, ok. Tá, então entendi. A primeira coisa revolucionária que eu tenho a revelar aqui hoje é que você precisa ter autonomia de corrida para poder melhorar a corrida no plano. Se você não consegue correr 10, 20, 30, 40, 60 minutos sem parar no plano, você não conseguirá correr nem ter qualquer facilidade na subida. Pô, legal. Porque a subida, além do deslocamento horizontal, vai te impor um deslocamento vertical. Você está fazendo 2 deslocamentos ao mesmo tempo, carregando a massa do teu corpo. Certo? Certo. Então já impõe um esforço maior. O que vai diminuir a sua pretensa autonomia de correr. Eu imaginei isso. Tá? Segunda coisa revolucionária para melhorar a corrida na subida. Você precisa ter performance no plano. Precisa ter performance na corrida natural ali, no plano, no piso duro.
para poder melhorar a sua performance na subida. Porque performance no plano vai te dar potência muscular e capacidade respiratória elevadas que a subida vai impactar e o que sobrar desse impacto precisa ser relevante para te manter correndo. Sim. Certo? Então, vamos botar a CNTP. Corrida no plano, no asfalto, sem vento. Isso é CNTP. Temperatura 12 graus. CNTP da corrida. Aí tem gente que não vai sair de casa. Não, calma. Eu tô falando de... Não, tô brincando. CNTP. Ali vai acontecer tudo perfeitamente. Sim. Temperatura agradável, ambiente tranquilo. Sem interferência ambiental. Sim. Beleza? Tudo que modificar ali vai depletar a sua capacidade de performance. Cada grau de temperatura, cada quilômetro por hora de vento contra, cada percentual de inclinação vai diminuir a sua capacidade de performance. Para cima ou para baixo, esse percentual? Nós estamos falando de subida. Tá, beleza, para cima, tá bom. Tá certo? Tá bom. Qualquer alteração vai diminuir a tua performance. Então, para você ter condição de se manter na subida e melhorar, você precisa ter uma condição de correr no plano tal que, embora depletada pela condição do terreno, ainda vai sobrar para você continuar correndo e ainda melhorar. Posso falar? Sim. Por exemplo, eu consigo correr com performance no plano, na CNTP, vamos chutar aqui, 20 km. Vamos falar em performance em pace. Então fala um pace que seja razoável. 5 minutos por quilômetro. Ok, 5 minutos por quilômetro. Beleza. Se eu botar um morro no meio disso, provavelmente isso vai para 5, vai ser maior. Vai aumentar o pace. O pace. Certo? Isso. Mas isso tem que ser o suficiente. A minha resistência ali, a minha autonomia tem que ser o suficiente para que isso me permita ainda se manter correndo. Me manter correndo. Isso. Então, se você está correndo no plano a 5, quando entra uma inclinação aí de 10%, isso vai cair para 7,5%. Que seja. Eu ia chutar 8%, mas tá? 7,5%. 7,5%. Tá, subiu 50%. Aí, terminou de subir, você talvez não volte para o seu 5%, mas você vai ficar ali no 5 e um pouco. Não, vamos só pensar na subida. Porque aí o que vai acontecer depois da subida já é além. Tá. O que a gente tem para um bom condicionamento? Que ele se ajuste às mudanças de piso, de climáticas e tal. Climáticas, etc. E quando voltar para a CNTP, você tem a condição de voltar para o seu rendimento normal. Entendi. Então, beleza. Né? Isso aí já é uma característica avançada de condição física. Mas entender que quando entra uma inclinação, o pace vai aumentar, você vai se deslocar mais lento naturalmente, precisa levar em conta o quanto você consegue correr, porque se você corre a 6, vai para 8,5, 10. Aí 10 você já praticamente está andando. E aí você não vai melhorar a subida assim. Né? Então precisa melhorar a performance no plano para poder ter alguma condição de suportar a subida. Isso é tão interessante, tão verdade o que você está falando, que você tem nos levado a correr no plano e nos apresentado aos poucos as subidas, de acordo com o que a gente tem feito de plano. Isso, e às vezes no treino você tem o quê? Você tem um treino de ritmo e depois uma subida. Sim. Que aí eu vejo qual é o impacto do ritmo na qualidade de subir, que aí também é coisa. Se eu mexo, nós estamos falando de treinamento, se eu mexo
na sua condição de manter o ritmo, que é uma qualidade física ali, e depois se submeto a uma condição mais intensa, que é a subida, eu estou te fazendo uma pré-fadiga, estou criando um dificultante maior do que a inclinação. Ou seja, fica mais difícil do que a subida ser o primeiro exercício. Isso. Da mesma maneira que se eu colocar a subida e depois o treino de ritmo, eu impactei sua condição de performar com o desgaste da subida, depois submeto ao estímulo de manter o ritmo, e você vai ter que fazer o ritmo impactado pela subida com uma pré-fadiga diferente do que se tivesse feito uma sessão de ritmo antes. Por isso que você fala que às vezes aquele treino ali, por mais simples que possa parecer, mas não é, tá? Equivale de repente a uma corrida gigantesca. Ou... Sim, eu otimizo os recursos ali. Sim. Com a variabilidade de estímulos, eu otimizo os recursos de treinamento, fazendo que numa sessão de 50 minutos, você tenha tido muito mais estímulos do que se fosse apenas ali trotar 50 minutos. Que tem sessões de fartlek, depois tem as escadas, aí você volta para o fartlek ou para o ritmo, e aí nesse ritmo tem a subida. Cara, é desafiador. É um equalizador. É um desafiador. É um equalizador. Tá? Então, todo mundo anotou aí que precisa melhorar a autonomia, quanto tempo eu consigo correr, e precisa melhorar quanto rápido eu consigo correr. E nós temos um episódio de autonomia. Volta lá e procura. Então, trazendo isso para capacidades físicas, a gente precisa ter uma boa resistência aeróbica, ou seja, a capacidade de trocar oxigênio por energia, capacidade de se manter respirando, de ventilar, para poder superar a inclinação, e a gente precisa ter alguma qualidade em força e potência, porque se eu corro no plano e vou para a inclinação, como eu falei, além de carregar horizontalmente o peso, eu vou ter que carregar verticalmente esse peso. Então isso vai me demandar mais força e mais potência. Se eu não tenho força e potência sobrando do que para correr, quando chegar na subida vai faltar. Então vai tornar insustentável a corrida na subida. Ok? Ok. Aí falamos de qualidade física, capacidade física. Agora vamos falar assim, como posicionar o corpo, que é uma outra categoria de recurso. Aí, primeira percepção, que já é uma percepção que precisa estar no plano, que é a inclinação para frente do corpo. Então, meu corpo, em vez de ficar na vertical, ele vai todo se inclinar propenso à frente. Tá certo? Dessa maneira, eu vou deslocar o meu centro de massa para frente. Para frente. E vai ser como se eu estivesse empurrando um carrinho. Inclinado. Como você faz para empurrar um carro? Você fica em pé ou você se inclina? Inclina. Você se inclina. Para poder tracionar melhor, usar melhor sua alavanca de força para correr a mesma coisa. No inclinado, tem uma tendência natural você se inclinar perante o perfil do solo, né? Mas você ainda assim precisa se entregar a essa inclinação para poder ter um deslocamento biomecanicamente efetivo, aproveitável. Nessa mesma conformação, eu preciso fazer uma posteroversão do quadril, que é empinar o rabinho para trás. Certo? Certo. Consegue perceber? Sim. Quanto maior o ângulo de ataque que você tiver ali, mais próximo você vai chegar. Não, vamos lá. Sim, mano. Fique em pé. Fique em pé.
Você já fez pilates, você sabe que eu vou te orientar aqui. Você sabe aquele exercício do... Não. Fica em pé normal. Estou em pé. Normal. Fica de lado para mim, para eu ver. Sabe fazer o gato e o camelo, o gato a vaca? Não? Nunca te orientaram isso? Não com esse nome, talvez. Então vamos lá. Você que está aí, pode fazer na posição de 4 apoios, fica de frente para isso. Pode fazer na posição de 4 apoios, mas pode fazer também de frente. Arrebita o bumbum para trás. Isso é a posteroversão. Entra com o titico lá na frente. Vai, aperta a bunda. Isso é a anteroversão do quadril. Arrebita de novo. Isso aqui é a vaca. Faz a barriguinha da vaca. Quando você joga lá para frente, você faz as costas do gato arrepiado. Tô ligado. Beleza? Tô ligado. Então, sim. Esse arrebitado da bundinha para trás... É o que você precisa para subir o morro. Nos anos 80 a gente chamava de as meninas que andavam na garupa da moto, com a bunda arrebitada lá no céu. Sim. Essa é a posição do quadril. Porque a gente vê aí técnico? Posteroversão do quadril. Ou báscula posterior. Então, essa é a posição. Por que você vai fazer essa posição? Porque a gente ainda discute aquela questão do... Tem duas questões que a gente discute aí quando vai falar de técnica de corrida, que é o correr sentado, que é justamente essa anteroversão do quadril, e corre sentado, com a perna flexionada e a bunda para dentro. É o cu de urso. Cu de urso? É verdade, bunda de urso. E a gente tem aquela coisa técnica de pisar com a frente do pé. Tá certo? Pois bem, se você tenta pisar com a frente do pé e o seu quadril está anterovertido, você não consegue. Certo? Ele já vai fazer uma flexão do joelho, já vai te jogar o calcanhar. Então, para poder usar o antepé, você vai precisar liberar espaço aqui da flexibilidade posterior, fazendo a báscula posterior do quadril. E jogando, inclinando o corpo à frente. Aí você consegue fazer o contato com a frente do pé. Que a gente tem estudos biomecânicos que dizem que ele facilita a tração e o posicionamento de corrida. Tá? Então, essa inclinação do corpo, e aí eu vou fazer perto da parede, que é uma inclinação do corpo com a mão apoiada. Então, eu saio do eixo, meu quadril deixa de estar, meu joelho deixa de estar em cima do tornozelo, meu quadril deixa de estar em cima do joelho, meu ombro deixa de estar em cima do quadril e eu estou inclinado para frente. Certo? E aí tem essa posteroversão do quadril, essa é a posição que a gente deveria estar desenvolvendo a melhor capacidade de correr. Só que isso não é tão natural de todo mundo. Então, pode-se fazer trabalhos complementares de ir trazendo esse quadril para o lugar certo, ativando a cadeia posterior, né, na coluna quadril aí, para arrebitar o bumbum. Isso vai liberar espaço e mobilidade, flexibilidade dos posteriores da coxa para fazer você conseguir tocar o antepé, né? Sem essa qualidade, você não vai poder aproveitar as dicas técnicas que o pessoal passa aí como esquadro para você correr bem, que é não correr sentado e entrar com a parte anterior do pé. Então, tem um contexto de coordenação e flexibilidade, capacidade, ativação de musculaturas, que se não tiver bem combinadinho aí na sua coordenação, vai prejudicar. Tá? Então, essa parte técnica ajuda porque eu falo que ajuda porque eu melhoro a aplicação de força na alavanca.
certo? Você deixa mais eficiente. Eu deixo a alavanca de propulsão mais eficiente. E isso... E você aproveita, inclusive, a força da gravidade. Inclusive, eu aproveito nessa inclinação a força da gravidade, já me empurrando para frente, e eu me preocupo em empurrar para cima. Sim. Certo? Certo. Então, essa é a questão técnica. Tá? A outra questão que é relativa à parte emocional, que é você se expor à subida com todas as características que ela vai imprimir de bom ou de ruim. Principalmente de ruim, que seria o quê? Uma fadiga, para quem está acostumado a correr no plano, vai gerar mais fadiga muscular, né? No momento que você entra na subida e durante todo o percurso em subida, você vai sentir mais fadiga relativa do que estaria correndo no plano, e o sufocamento da demanda maior de ventilação e capacidade aeróbica, que vai te dar uma sensação de sufocamento, que você puxa e parece que não vem o ar suficiente. Essa sensação de sufocamento há de se conviver com ela para poder melhorar a sua capacidade de subida. Falamos disso também no episódio de teto preto e de respiração. Se tivesse uma coisa de todas essas que você devesse escolher, é melhorar sua performance na corrida do plano. Porque melhorando a performance, você melhora a qualidade física, você melhora o posicionamento do corpo e você também vai ter uma sensação, né, de fadiga e uma sensação de sufocamento, que é da demanda energética do ritmo. Beleza? Isso, aí quando isso bate lá na subida, não é tão diferente, não é tão assim, não é tão diferente. É diferente, mas você já está com umas pitadas ali dessa sensação. Subida, está satisfeito? Você acha que essas coisas que eu falei aqui vão melhorar? Sem dúvida. Sua subida? Sem dúvida. Muito bem. Eu vou correr no plano com, assim, mais feliz. Porque eu sei que quanto mais eu correr no plano, menos eu vou sofrer na subida. Agora eu vou fazer a inversão. Qual a importância de correr na subida para quem corre no plano? Então pega todos os benefícios do implemento que você tirou da CNTP, que eu falei lá, todo esse implemento que você fez para melhorar sua corrida no plano e para melhorar sua corrida na subida e sustentar sua corrida na subida, quando você limpa todos esses dificultantes aí e volta para o plano, você está sobrando recurso. Automaticamente você vai respirar melhor, você vai posicionar seu corpo melhor e você vai ter mais força e potência para desenvolver seu ritmo. É aquela coisa que parece que você está mais leve. E você vai ficar mais econômico. Aí você aumenta a sua autonomia. E aí aumenta a sua autonomia. Então, todos os meus alunos que vão correr plano, eles têm treino de subida. Para eu aproveitar a dificuldade da subida. Todo implemento que se faz na subida e devolver a ele como facilidade na hora de ter Então, dificuldade de subida não, implemento. Isso. Ok. Melhorando o vocabulário. Tudo que for implemento ali, que ele entregar de implemento para correr na subida, na hora que ele voltar para a realidade do plano, ele vai estar folgado. Então ele vai poder desenvolver melhor a corrida dele. Posso falar que a mudança de vocabulário que eu tenho feito com você tem me ajudado a encarar de uma forma mais madura, eu vou dizer assim, ou menos infantil, não sei, os obstáculos? Cara, a língua portuguesa é um fenômeno. Porque assim, só precisa ser bem utilizado. Tá falando, a dificuldade de subida. Não, um implemento de subida. Você tem ganho ali, você aprende coisas. Mas está disponível. Exatamente, você melhora o seu plano subindo. Então por que eu vou ter que falar que é uma dificuldade? Não, o implemento... Essas coisas têm me ajudado, cara. Sério. Tem quebrado aquela coisa de mais uma subida, eu não consigo fazer boa subida. Cara, é um implemento. É uma maneira assertiva de ver algumas coisas quando a gente pode ser assertivo. Sim, ok. Tá? E aí, vamos
Ladeira abaixo agora? Vamos. Para correr na descida. Começo quebrando a banca ou vou devagar? Vai no seu estilo. Vou no meu estilo? Vai. Muito bem. Para correr bem na descida, você precisa necessariamente Ter subido bem. correr bem no plano e correr bem Imaginei. na subida. Tá? Porque sua perna vem boa para descida. Se ela vier balangando, bicho. Porque você está com capacidade aeróbica sobrando para usar na descida. E descida não é fácil. Para descer todo santo ajuda, não. É na descida que muita gente perde a corrida, é na descida que muita gente perde a capacidade de executar o ritmo, é na descida que a maioria das pessoas fica quebrado na semana posterior à corrida. Tem pessoas que se lesionam na descida porque já estavam cansados. Então, vamos lá. Melhorar a autonomia de corrida e melhorar a performance da corrida é básico para você poder correr bem na descida. Tá? Precisa ter perna, precisa ter pulmão, precisa ter uma boa corrida. E aí, muito bem. Se eu fosse pegar a segunda coisa mais importante da descida, é você ter um bom controle da respiração. E aí eu estou falando da sua capacidade de controlar o diafragma. O diafragma é um músculo respiratório que ele separa a cavidade pulmonar da cavidade visceral, da cavidade abdominal. Certo? É um músculo membranoso que fica apoiado por baixo das costelas e ele faz um tampão ali. E ele funciona regulando esse espaço. Quando você inspira, ele se expande para baixo. Quando você expira, ele expande para cima. É ele que deixa a gente sem ar quando a gente toma uma bolada? É ele que a gente chama de boca do estômago? É ele que a gente chama de boca do estômago. Entendi. Quando a gente toma bolada, que dá aquele bolado, sabor. soco, você criou ali um espasmo onde ele se contrai, fechando para cima e expulsando todo o ar do pulmão. E te deixa ruim de respirar. Exatamente. E isso acontece gradativamente a cada pisada que você dá quando você está saltando ou correndo. Você tem um estímulo de jogar o diafragma para cima e ele colar lá, expulsar algum ar. Já aconteceu de você saltar e fazer, né? Aquele assim, ó. Involuntário? Foi algum estímulo que deu que o seu diafragma colou lá em cima. E quando você desce, normalmente você desce mais rápido. O que é? Falta do controle de manter o diafragma, né, na posição neutra e você conseguir ainda assim fazer inspiração e respiração. Porque se ele cola lá em cima, o espaço de ar fica muito curto para você expandir o pulmão e fazer aquela abertura da caixa torácica, fica toda colabada. Né, o termo que usa. O diafragma preso lá em cima, suas costelas não abrem, seu pulmão não infla, então o ar já não entra lá em cima, né, no final das vias aéreas. E já está com a capacidade completa, mas está com o espaço reduzido. Está vazio. Exatamente. Aí você passa a não conseguir inflar, porque o seu diafragma entrou numa configuração que ele tá lá em cima, né? Então, o controle da respiração e o controle do diafragma, aí outro dia eu estava falando que é aquela respiração apical como se fosse a respiração do canto, onde você tem o controle do diafragma e ele regula ali na medida que você precisa de mais ou menos ar. Essa condição aí de controle, essa característica, essa categoria, né, de controle muscular, ele é extremamente importante para fazer uma descida, porque senão você para de inspirar, você vai ter aquela dor de facão, você
não vai conseguir sustentar a corrida por muito tempo. Quando você disse que fluiu na descida do Pico da Bandeira, você falou assim, pô, achei um flow na descida, você se manteve respirando muito bem ali, né? Sim, sem dificuldade alguma. Né? Correr na subida já te dá um controle muito grande de diafragma. Porque você também não pode inflar demais, que você afoga. Então você precisa ficar ali com um espaço reduzido para controlar essa expansão do... Senão entra ar demais, você afoga. Então isso já te confere um controle e mais uma pitadinha ali que são as exposições variadas e semanais de descidas que a gente faz no Hills Repetitions, mesmo tendo que você faz quando eu faço Hills Repetitions, que é repetições subidas, eu estou treinando tantas repetições de subida, mas eu estou treinando tantas repetições de descida, então eu vou gradualmente condicionando a descida. Às vezes você pensa só que está melhorando na subida, mas você está sendo exposto à descida também, tá? Como que o corpo vai se conformar da maneira ótima para descer? Da mesma maneira que ele se conforma para subir. O centro de massa deslocado para frente, a báscula posterior do quadril, o apoio no antepé são essenciais para você ter uma corrida. Tem que pensar que você está sempre inclinado para frente em relação ao solo, para ter sua melhor corrida. Sim. Tá certo? Ok. A questão do pé. Se você precisa diminuir a velocidade da descida, você usa mais calcanhar. Se você precisa acelerar ou manter o fluxo, você usa mais antepé. E aí há um movimento natural no seu corpo para usar o calcanhar. Eu vou mexer o quadril empurrando ele para frente, trazendo o centro de massa. Exatamente. Tá? Então eu tenho esse recurso. É meio que um freio ali, né? Exatamente. Então muda toda uma configuração, tornando o corpo mais lento. E quando eu quero acelerar, mesmo na descida, eu inclino o corpo para frente, faço a báscula do quadril posterior, entro com o antepé e eu estou correndo realmente como uma flecha naquele terreno ali. Uhum. Tá? Além disso, você precisa ter uma capacidade física que é a capacidade de força excêntrica nos músculos da cadeia anterior. Porque com o impacto, há uma tendência dessa musculatura se estender, se alongar mais antes de cada contração. Se você não tem uma boa condição de segurar essa distensão e contração, você vai distendendo e o músculo vai perdendo o ponto contrátil. De tanto que ele alonga. É igual a gente discutir alongamento antes de treino de força. Uhum. Você alonga, você tira os pontos de contração do músculo do lugar e ele não tem uma contração ótima. Né? Ele começa a contrair menos, você começa a gerar menos força. Inclusive, esse estiramento excessivo, toda vez que eu esgarço o músculo, as cabecinhas da actina-miosina que fazem o contato, elas se quebram, algumas delas. Isso vai gerando morte de partes celulares, isso aí vai gerar dor muscular tardia por incapacidade excêntrica de segurar o movimento. Tá? É isso que dá aquela dor anterior da coxa, para quem faz descida, ou para quem faz um ritmo muito forte, cada impacto que ela distende e contrai, distende cada vez, se você não segura, ela distende mais e não volta a contrair, distende mais, e aí você entra numa sucessão que você não consegue mais manter a contratibilidade do músculo, ele vai fazendo excentricidade involuntária, você vai lesionando, e tem uma condição posterior ali de dor muscular tardia, que é referente à morte de estruturas musculares. Ok? Uma coisa muito importante para fechar é que a corrida na descida ela precisa de um jeito moleque de se deslocar.
que é a coisa do brincar de correr, tá? Então, ali você se solta, você muda o tamanho das passadas, você regula, você salta para lá, salta para cá, principalmente para quem corre em trilha. Não tem uma corrida uniforme na descida. Uma coisa que eu reparei, os braços abertos. Se equilibrando o tempo todo. Tem uma brincadeira ali do corpo, porque quando você corre na descida, corre no plano ou corre na subida, você consegue manter ali o tamanho da passada, a cadência da passada. Na descida não é tanto assim, porque muda as inclinações muito rápido, as curvas, a aceleração e tal. Então você está sempre ajustando. Precisa ter essa malemolência do corpo. Uma valeta, ou se você você tem que esticar um pouquinho, encurtar um pouquinho, vai fazer um pequeno salto ali. É uma brincadeira. É uma amarelinha. Uma coisa que está sempre ajustando e reajustando. E do ponto de vista emocional, também tem, como eu falei, que na subida tem a questão da fadiga e do sufocamento. Do ponto de vista emocional, a descida tem uma coisa muito importante, que é você precisa se relacionar com a possibilidade de cair, ralar a cara e quebrar os dentes. De maneira positiva. Isso eu faço na bicicleta. Essa possibilidade existe muito real quando Sim. você está descendo uma... Sim. E mais real ainda quando você está correndo. Se falhou a perna ali, rolou. Caiu. Se você trupicou numa pedra, num paralelepípedo, numa ponta de raiz. Então, a possibilidade de cair, ela é a todo momento. Só que não acontece de você cair a todo momento. Então, você precisa lidar bem com essa possibilidade, senão você retrai e aí, a gente já falou em outro episódio aí, como que o teu emocional conforma o teu corpo, você não vai conseguir entrar na posição de corrida se você tá com medo. Se você tá com receio. Se você não se entregar. Se você não encarar aquela possibilidade apenas como possibilidade, não como um entrave, não como um medo. Uma realidade. Um pavor, uma realidade que vai obrigatoriamente acontecer, né? Então, a gente tem recursos de coordenação, de mobilidade, de ajuste, tal, que a gente vai desenvolvendo com a sucessão de descidas que vão te dar recursos a salvar uma queda, salvar um trupicão, e isso faz parte. Agora, quando você não vislumbra, assim, não existe a possibilidade de eu cair, me machucar, rolar, ralar, você vai entrar numa posição do corpo que você simplesmente não vai descer. Entendeu? De tudo isso, eu vou fazer um paralelo com o ciclismo, porque com a bicicleta, principalmente com o mountain bike, que é o seguinte, cara, o que você está falando a descida depende muito da subida, né, aquela questão da perna e tal. Cara, o mountain bike é o mesmo jeito. Para você fazer uma descida largada daquelas boas, de pegar um rock garden, passar de boa, sua perna tem que estar boa. Então você tem que ter feito uma boa subida. Porque se você chegar para descida com a perna meio bamba, já te dá uma insegurança, né? Nossa Senhora! Na hora que você relaxa a perna no pedal, treme as coxas, né? E aí, o que você falou da correção, quando você está com a perna boa, e isso te corrige de uma queda, de algum evento do tipo, se você está inteiro para descer também, não só a suspensão da bicicleta... Todo o corpo, né? A gente usa o corpo todo para descer. Te tira, cara, te salva. Às vezes pega uma pedra inesperada, um galho, alguma coisa, e você ainda se mantém equilibrado. Na speed é a mesma coisa, você descendo. Quando você desce quebrado, é ruim de fazer curva, é ruim de pedalar. Treme as pernas. E aí você tá cansado. E aí entra um medinho ali e você treme mesmo. Você mete a mão no freio antes da curva, porque você tá cansado. Só faz cagada. Então, é muito real isso, cara. A subida determina muito como vai ser sua descida, né? Isso legal, cara. Por isso que precisa ter. Um aprendizado hoje para mim, tá? Precisa ter autonomia e proficiência na corrida, tanto para subir, tanto para descer, né? Você precisa ter
Até em corrida de trilha, quem está fazendo para resultado, né, mandando bala, o jeito como que você aborda a subida determina a sua próxima descida. Então, muitas vezes você vai precisar dar uma tirada de pé no final da subida para começar a se recompor, né? Entrar numa homeostase ali para começar a descida de uma maneira positiva, que depois você também vai entrando no flow. Porque se você fizer uma subida no talo até o final, certamente quando começa a descida você está desconfortável fisicamente. E aí você já não flui tanto. Aí é o que no ciclismo a gente falou aqui de meter a mão no freio antes, né? Começa a frear antes de entrar na curva. Aí você já entra na descida meio travado e segurando, aí vai soltando. Para quem vai fazer tempo, quem está buscando colocação, aí você já dá uma embolada aí na sua capacidade, tá? Espero que tenhamos contribuído. Olha, eu aprendi muito, tá? Muito, muito mesmo. Vou correr agora, legal, Isso. mais satisfeito. Cara, uma boa organização do treino vai facilitar bastante esses processos aí de poder disponibilizar implementos nas situações adversas, nas situações que não são normais de plano, sem vento, asfalto. Treina que melhora. Treina corrida que melhora a corrida. Recado dado. Um abraço.